Quem tem razão? Bom, vamos lá. Senador Girão, eu acabei de informar aqui, o nosso repórter Bruno Pinheiro trouxe a informação que o senhor pediu ao ministro da Justiça proteção a esse funcionário do TSE, ele que disse claramente à Polícia Federal que estava temendo pela integridade física dele. Eu queria começar com o senhor, para o senhor já nos trazer mais detalhes sobre isso. Exatamente qual é a sua opinião sobre o processo eleitoral a partir de agora? Porque se o TSE estava querendo provas, tem provas que vêm de fora, tem provas que saem de dentro do TSE, tem provas para todo lado. Olha, Adalberto, em primeiro lugar, boa tarde para você, para o jornalista Fernão, para o nosso querido amigo senador Lazier Martins. É um momento extremamente delicado, né? Que a gente precisa ter muita calma nessa hora, porque é uma injustiça flagrante, né? Um desequilíbrio sem precedentes e que não tem como não influenciar nas eleições, né? Os dados revelados são realmente estarrecedores e eu não tive nenhuma dúvida de a primeira medida pedir logo a proteção policial ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, para que esse servidor exonerado, né, tenha resguardado a sua vida, porque numa necessidade de aprofundamento, que eu acho que vai ser inevitável das investigações, a gente precisa entender os bastidores disso tudo. Não é possível que um tribunal que consome do dinheiro suado do contribuinte brasileiro 2 bilhões de reais só no ano de 2020. São os dados que a gente tem aqui. 2 bilhões de reais só no ano de 2020 tivesse um servidor para acompanhar essa questão aí do planejamento de inserções, né? Ou seja, o TSE parece ter muito mais interesse em calar alguns veículos de comunicação, alguns jornalistas que talvez pensem diferente do establishment, né? Do que fazer com que seja equilibrada a quantidade de inserções que os candidatos precisam ter. Como se já não bastasse isso, são pelas decisões do próprio TSE, não precisava do que nós estamos vendo agora, já são 395 inserções para o Lula e 55 para o Bolsonaro, só em decisões desfavoráveis que o tribunal julgou. Ou seja, praticamente pendendo para um lado. Então, o que me deixa realmente estarrecido nisso tudo é verificar que a gente chega às vésperas da eleição com um desequilíbrio desse e fica a pergunta, se são 154 mil, se forem comprovadas aí, essas 154 mil inserções que estão devendo para o candidato, isso aí precisa ser cumprido, né? Para que se tenha, como você bem colocou há pouco, que seja equinânime, seja justo o processo. Então eu fico assim, tem já colegas aqui pedindo CPI também. Eu acho que deve ser, inclusive, mista. Não deve ser só uma CPI da Câmara e uma CPI do Senado. Para que ela ande mais rapidamente, eu acho que uma CPI mista. Conversei com a deputada Carla Zambelli hoje sobre essa possibilidade, ela gostou. Estamos conversando com outros colegas, porque esse fato realmente surpreendeu a todos e nos deixa assim, extremamente preocupados com esse momento. Inclusive, o Espiridião Amin, senador também, eu conversei com ele, e vem aquela dúvida. O TSE é necessário? Porque no mundo todo não existe TSE, né? Não existe justiça eleitoral. E aqui no Brasil existe e acontece esse tipo de coisa. Então, ele está, inclusive, estudando comigo, com as nossas assessorias aqui, uma PEC, para que a gente passe para a Justiça Federal, com os funcionários concursados, juízes concursados, os funcionários de carreira, para poder acompanhar isso. Até porque você sabe que 3 anos atrás, processos de Caixa 2, crimes, passaram para a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral é indicada politicamente, né? A gente tem essa ascensão maior de indicação de parlamentares. Fernão Lara, diga lá, o que você acha desse momento? O que nós estamos vivendo com tudo isso que foi revelado de ontem para hoje?
a começar da denúncia na segunda-feira à noite por parte da campanha de Jair Bolsonaro, depois o que foi apresentado ao TSE ontem, depois também essa denúncia desse funcionário do próprio TSE, a exoneração dele e tudo o que ele revelou à Polícia Federal. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, senadores. Boa tarde a todos aí. Esse processo está desmilinguindo, né? É uma trapaça por dia que a gente se depara. Quer dizer, no episódio da denúncia feita pela campanha do Bolsonaro, né, já ficou claro em 2 dias, né, que você tem condições de monitorar com precisão essas inserções das peças de campanha, não é, com um sistema que já está instalado por empresas privadas que se dedicam a isso para controlar inserções comerciais, né, e que você consegue fazer uma leitura com a velocidade de computadores que gravam toda a programação de todas as rádios, digitalizam isso e depois com uma varredura dessa massa de bits, né, você consegue saber se quando há um match, quando há uma coincidência daquele pedaço de código com o código da campanha ou do anúncio monitorado. Então, você consegue saber isso em poucos minutos, né, todo dia. Você não consegue saber exatamente qual rádio, em qual dia e qual horário furou aquilo. Então, essa dificuldade foi a dificuldade com que o ministro Alexandre de Moraes respondeu à inquisição da campanha do Bolsonaro, né, jogando para ele, né? Então, ou vocês me trazem isso tudo detalhado, ou quem vai ser fuzilado são vocês. Sim. Isso já começa a ser uma coisa estranha e esquisita, né, por um ministro que se notabiliza por dar sentenças imediatas e sumárias por qualquer queixa que venha da campanha do outro lado. Então, o tom da resposta dele, né, Fernão, do ministro Alexandre de Moraes, chamou a atenção também, né? O tom que ele usou, né? Exatamente, quer dizer, aquilo já tem um viés, porque evidentemente que ele, estando na posição que está dentro do TSE, sabe que existe esse tipo de ferramenta e que é possível fazer esse monitoramento, e sabe também da dificuldade que é depois você destrinchar essa maçaroca de dados para particularizar cada rádio, cada horário em que houve uma transgressão, né? Isso é um ponto. Agora, para além disso, você sabe pela denúncia desse homem que foi demitido, né, que desde 2018 ele está avisando isso. Sim. Né, que tem esse problema. E mais, né, aquele famoso inquérito do hacker que passou meses dentro do sistema do TSE, que eu revi recentemente, toda a troca de correspondência entre os técnicos que investigaram o assunto e a Polícia Federal e a ministra Rosa Weber, que na época era encarregada, você já tinha um foco nos TREs do Nordeste, né? O hacker entrou, isso foi positivamente identificado, ele entrou a partir do Rio Grande do Norte. Sim. Né? Houve problemas depois também no TRE de Pernambuco, da Bahia. Quer dizer, você já tinha sinais de que tem irregularidades acontecendo nessa área, né? E agora, com esse depoimento desse homem, muito mais. Uhum. Você chega a um detalhamento pelo cara que é o encarregado do pool onde as rádios entram para pescar as inserções que elas são obrigadas a publicar. Então, esse tipo de reação, se fosse a primeira, né, já seria uma coisa digna de um estranhamento imenso. Agora, não é a primeira, é a 10ª. Né? Sim. Faz 3 anos que esse homem dá sentenças sumárias contra todo mundo que manifesta qualquer dúvida, ou menos que isso, né, que pega as dúvidas levantadas por técnicos, por aferições
computadorizadas, configuradas, né? E proíbe você de falar desse assunto, né? Então, quer dizer, quem levantou a desconfiança no sistema eleitoral brasileiro foi esse pessoal. Sim. Não foi o Bolsonaro, tá certo? Esses caras estão cometendo uma temeridade enorme, né? Porque a primeira função da eleição democrática, além da escolha do mais votado, é garantir que não paire a menor dúvida sobre a legitimidade do poder, né? Seguramente. Que vai se estabelecer. Né? E se você proíbe qualquer investigação a respeito da falta de transparência disso, então não faz sentido nenhum, né? Isso só se explica pela pior vertente. Senador Lazier Martins, seja bem-vindo também, boa tarde ao senhor. Eu vou só lembrar aqui o esforço que o TSE fez para trazer observadores internacionais para testar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Óbvio que eu não vou perguntar ao senhor o que estariam pensando esses observadores internacionais, porque nós temos fatos que a gente não precisa que nenhum estrangeiro diga para nós os problemas que nós estamos, nesse momento, enfrentando. Senador Lazier, que situação temos nesse momento, o que é possível fazer e o que o senhor acha que vai acontecer com a eleição de domingo diante desse quadro que está dentro do TSE? Ou seja, nós temos um problema dentro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, Piotr. Você vai direto ao ponto. E isso é uma característica da Jovem Pan. Boa tarde a você, boa tarde ao meu prezado senador Girão, ao jornalista Fernão Lara, ao Zé Maria e, sobretudo, aos telespectadores da Jovem Pan. A verdade é que a lisura das eleições de domingo estão comprometidas. Parece que isto é um fato, é irreversível e é preciso solução. E o que se pergunta agora em todo o Brasil é o que fazer, o que vai acontecer. Eu estou aqui no meu gabinete em Brasília, reunido com a minha assessoria legislativa e jurídica, discutindo o que nós poderíamos fazer diante da nossa responsabilidade também de fiscalizadores da lei e da Constituição. A medida mais adequada é impossível, que seria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para mudar a data das eleições previstas na Constituição brasileira. Não dá tempo, precisaria de assinaturas, votação no Senado, votação na Câmara, etc. Mas a medida mais prudente nesse momento, Piotr, seria o adiamento das eleições para evitar uma possível judicialização que irá acontecer se for perdedor o candidato prejudicado na falta de igualdade com a propaganda nas rádios, principalmente do Nordeste, Pernambuco e Bahia. Uma outra cogitação que estávamos aqui fazendo seria um mandado de segurança, demonstrando que, como a lisura do pleito está comprometida, é motivo para uma liminar do Supremo Tribunal Federal, tendo como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, nesse meio tempo, nós vimos a tomar conhecimento daquilo que você mesmo noticiou há pouco, que depois da representação feita pelo Márcio França, em que o ministro Alexandre de Moraes disse que eram insuficientes os elementos, que precisava de mais provas, essas provas foram apresentadas ontem. Então, me parece que o processo já está adiantado. Não caberia, não conviria a essa altura, nem mesmo mandado de segurança, porque o Superior Eleitoral já está de posse de todos os elementos para julgar, para dizer se mantém as eleições, se faz uma compensação, que é uma cogitação de alguns, isto é, considerando que o candidato Lula teve muito mais inserções nas rádios, principalmente do Nordeste, a partir de agora daria todas as inserções para o candidato Bolsonaro. Só que aí eu redarguo o seguinte, mas não dá mais tempo. Se o superior se reunir amanhã, sexta-feira, por mais que passe o dia inteiro de sábado, não vai conseguir restabelecer a igualdade de propaganda. Isso é impossível, não dá mais tempo. Uhum. Então, me parece que não há melhor solução por prudência do que o adiamento. Nós já tivemos um antecedente há 2 anos
tivemos o adiamento das eleições municipais em razão da pandemia. E aí foi iniciativa do Superior Eleitoral, que tinha, como tem autoridade para isso. Mas ninguém vai esperar que o Tribunal Eleitoral agora vá fazer o adiamento desta eleição, até porque nós conhecemos bem a posição das autoridades do Superior Eleitoral, principalmente do senhor Alexandre Moraes, que se caracteriza por arbitrariedades e que nos dá muitas vezes a impressão de que ele tem lado. Repito, nos dá a impressão. Então, a essa altura, o que fazer? Deixar correr, acontecer as eleições? Ora, se o Bolsonaro for o perdedor e vier a alegar que ele foi prejudicado, porque essa eleição é muito parelha, ela poderá ser decidida no detalhe, coisa miúda de números, e aí ele poderá dizer esses números foram desigualados pela propaganda superior do concorrente lá no Nordeste, Pernambuco e na Bahia. E aí vai para a Justiça, vai arguir, vai pedir a anulação das eleições. Este é o quadro diante do qual nós estamos. Mas, repito, a melhor solução, por prudência, seria a iniciativa do eleitoral a adiar esta eleição por um prazo que eles mesmos definiriam. Agora são 4h08. Eu só vou ler aqui novamente, porque aqui tem uma contradição gigantesca. Emparedado pela situação, hoje o TSE divulgou a seguinte nota. A primeira frase já diz tudo. Compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre regular a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. Aqui ela vai explicando nos parágrafos seguintes que isso é de responsabilidade das emissoras. Bom, muito bem. Aí, no boletim de ocorrência registrado lá, ou posso chamar aqui de termo de declaração, na Polícia Federal, este funcionário, o Fernão lembrou agora há pouco aqui, né, ele diz claramente que desde o ano de 2018, ele acredita que a razão da sua exoneração seja pelo fato que, desde o ano de 2018, tenha informado reiteradamente ao TSE que existem falhas de fiscalização, ou seja, do TSE, e acompanhamento da veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Ou seja, um funcionário de dentro do TSE diz que há problemas de controle do TSE, que é quem controla a eleição, que é a autoridade máxima do processo eleitoral. Senador Girão, diante deste fato, porque aqui eu tenho uma contradição, não adianta o TSE julgar a culpa nas emissoras. O CNPJ das emissoras, obviamente, vai ter que responder se por acaso cometer alguma irregularidade. Nós temos uma outra rádio na Bahia que está dizendo que foi pressionada por membros do PT, ou seja, ali de dentro. Ele registra isso, inclusive, no Ministério Público Local. Bom, diante disso tudo, o TSE dizer, isso é responsabilidade deles, e um funcionário interno, que era justamente quem comandava esse pool de distribuição do material de campanha, alega que havia problemas sérios dentro do TSE, como é que se resolve uma questão dessa? Porque só essa nota não explica. O TSE tem que ser um pouco mais, digamos, mais detalhado e assumir alguma coisa, porque aqui ele simplesmente diz que isso é um problema dos outros, e não é. O funcionário está dizendo que tinha um problema interno dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E desde 2018... É o encarregado dessa tarefa, né? Exatamente. Exato. E parece que só tinha um funcionário, que é muito estranho, né? Um órgão bilionário como o TSE, mantido com o suor do povo brasileiro pagador de imposto, tinha uma pessoa para controlar algo tão sério. É muito estranho isso que está acontecendo. Eu quero concordar com o senador Lazier Martins, é uma questão de prudência, de responsabilidade. Todos sabem da minha independência aqui dentro do Senado, assim como o senador Lazier. Não somos governistas, criticamos muitas vezes o governo federal, o próprio presidente da República, mas não é justo esse tipo de coisa, né? A gente precisa ter uma eleição equilibrada, justa, e esse fato revelado é escandaloso, e os parlamentares aqui, nos corredores, eu estou em Brasília também, e já conversei com alguns colegas, isso pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém imaginava isso. E eu quero dar um dado para você, Piotr, para o jornalista Fernão Lara, para o Lazier e para todos que estão nos assistindo na Jovem Pan,
que você mostra o ânimo, a gente pode ver que pode ter coisa mais grave, porque foi dito, né, durante esses 2 dias que as propagandas, as inserções do Lula entrariam em horários nobres, né, tinham um privilégio, além de tudo isso. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez vocês não saibam, mas lá no Ceará, que é a minha terra, onde eu estou praticamente toda semana, o governo do estado, que é do PT, gastou 1 bi, não é 1 milhão, não, é 1000 vezes milhão, 1 bilhão e 63 milhões com propaganda e publicidade. Um governo como o do Ceará, 1 bilhão com propaganda e publicidade. Então, esse dinheiro vai para onde? Vai para as rádios do interior, né? E a gente fica preocupado com que tipo de influência pode ter também com relação a esse ânimo, né? Então, esse desequilíbrio demonstrado com esses mapas aqui, como bem colocou o Lazier, o dia só tem 24 horas. Mesmo que o TSE tome uma decisão agora, vamos recuperar porque tem que estar igual para todo mundo. Até domingo não dá tempo. Não dá tempo. Então, nós vamos partir para uma eleição com um desequilíbrio de 154 mil inserções, né? Isso tem que ser compensado, de alguma forma. Eu não estou nem falando das decisões parciais, no meu modo de entender. Eu digo assim... Alô? Pois não, senador, pode falar. Alô? Alô, volta comigo aqui. Pois não, senador. Pois não, senador. Não, tá. nós estamos lhe ouvindo, sim. Perdão. Então, só para concluir o raciocínio, essa questão da prudência de se dar um tempo para que haja pelo menos uma compensação desses spots, né, dessas inserções, como se chama, isso é o mínimo que a gente pode ver, porque nós temos percebido, eu tenho falado isso publicamente, ontem na sessão plenária, o Lazier foi testemunho que eu questionei a parcialidade do TSE, que é uma extensão do Supremo Tribunal Federal, mas parece um partido de oposição, né, hoje trabalhando, parece até que tem candidato. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Eles deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição e estão censurando, inclusive vocês, estão censurando a Revista Oeste, estão censurando aí o Brasil Paralelo. Inclusive ontem nós conseguimos 23 assinaturas de senadores por um voto de repúdio com relação a essa censura. Precisamos de 27 votos. Está difícil conseguir, mas nós vamos conseguir, né? Porque é o mínimo que o Senado pode fazer, já que está de joelhos assistindo a isso tudo com esses abusos sucessivos. Fernão, vamos lá. Para não dizer arrogância, o TSE sempre conduziu o processo de lisura, de que as eleições brasileiras tinham um certo controle, uma preocupação com a vontade do eleitor, com altivez. Eu vou usar a expressão altivez para ser um pouco mais moderado aqui. Mas, enfim, diante desse caso, vai dizer o que aos observadores internacionais que eles convidaram? Mas eu estou perguntando aos observadores só por uma questão de recurso retórico aqui. A resposta tem que ser dada à sociedade brasileira. É essa a interessada principal na lisura do processo eleitoral. Esses observadores estrangeiros, né, basta você lembrar que nenhum deles, né, excluídos possivelmente algum representante de Bangladesh e do Butão, né, aceitam uma urna que não tenha ao lado uma impressora. Né? Todos eles nos seus países exigem isso. E aqui eles vieram para conestar um processo onde se nega essa garantia ao eleitor que fala português de dar para ele um voto em português ao lado do outro em código que só os amigos do Barroso sabem ler. Né? Então, eu nem comento esses caras. Né? Isso aí é carta marcada daquelas mais óbvias, impossível. A recorrer a isso e usar
o endosso desse pessoal como uma prova de lisura do processo é uma prova da falta de lisura do processo, né? Então, só para lembrar, para vocês não esquecerem, que por cima desse fato que está descrito por esse homem que foi demitido por tê-lo descrito, né, você tem uma goleada de 6-0 na última semana de uma eleição rachada, determinada pelo Supremo Tribunal Eleitoral, né, que transfere inserções do Bolsonaro para o Lula. Sim. Né, na base de 225 para 225, que era a desculpa para fazer o Estado entrar nisso e não outros instrumentos como tem no mundo civilizado, né, que é para manter o equilíbrio. Né? Por cima disso, esse tribunal já tinha determinado que nesta última semana o Lula teria 6 vezes mais inserções do que o Bolsonaro. Né? De modo que essa falha que esse homem denunciou hoje é o menor pedaço da trapaça que está havendo. Tá bom. Né? Senador Lazier, eu preciso de fazer um questionamento final agora. Eu tenho 1 minuto e meio, mas por gentileza. E o presidente do Congresso Nacional, do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, nós estamos vendo aí um problema que pode comprometer de forma gigantesca a lisura do processo eleitoral. Para usar uma expressão quase poética, da festa da democracia, que pode virar uma não festa. Mas, enfim, o que diz o presidente do Supremo, do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ou não diz nada ainda? Não, até agora nada, mas eu aproveito esta emissora tão poderosa para fazer aqui de público um apelo. Até porque o presidente Pacheco costumeiramente acompanha programas da Jovem Pan. Eu faço um apelo para que ele convoque urgentemente, extraordinariamente, uma sessão extraordinária do Senado, mesmo que de forma remota, como tem acontecido nos últimos tempos, para que tomemos uma posição, porque o caso é urgente, é grave, e nós estamos diante de uma eleição que provavelmente irá para a justiça. Se for perdedor, o candidato que foi prejudicado, que atuou em desvantagem na propaganda eleitoral. Esse é o risco que nós estamos. E com relação à atitude de demitirem o funcionário Alexandre Gomes Machado, é uma atitude de quem tem alguma culpa em cartório, porque a medida correta seria pegar esse funcionário, levado lá para a Polícia Federal e acompanhá-lo num depoimento em que ele revelaria tudo o que sabe, para então atacar os problemas que foram criados. Mas se o demitiram, o jogaram na rua, é porque querem se eximir de responsabilidades que seriam compartilhadas com esse servidor. Então, o momento é muito sério e nós estamos em cima do laço, como dizemos no Rio Grande do Sul. Nós estamos em cima das eleições e alguma coisa tem que ser feita. Senão, teremos judicialização dependendo do resultado. Senador Lazier, senador Girão, Fernão Lara Mesquita, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui do Prós e Contras. Eu só tenho a informar que nossa produção entrou em contato, sim, com a assessoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, justamente a oferecer um pedido de uma entrevista e disse a assessoria que ele não se manifestaria por hora. Bom, é a resposta do senador Rodrigo Pacheco, da assessoria dele.